Olá, boa noite. Estamos começando hoje mais uma live do Dislexia Bahia Convida. Hoje, fazendo parte aí de nossa série de lives quinzenais. Toda quarta-feira nós temos uma live com uma pessoa, um convidado, né, que nós trazemos para essa live para apresentar algo, trazer um conteúdo interessante, né, sobre dislexia, sobre os transtornos de aprendizagem de um modo geral. Então, hoje nós temos uma convidada muito interessante. Vamos falar sobre redação, né, produção textual, várias abordagens, tá? Que é a Thalita Rossetti. Ela daqui a pouquinho ela está entrando. Então vamos aguardar aí um pouquinho enquanto nossos participantes, o pessoal da associação, os associados começam a entrar aí na nossa sala, nossa live, tá certo? Então, para quem não conhece a gente, nós somos uma associação, Associação Baiana de Dislexia, Dislexia Bahia. Atuamos aqui com a parte toda de acolhimento, apoio à família, às pessoas com dislexia. Temos profissionais que nos apoiam, tá? Que estão também na nossa associação, fazem parte do nosso grupo e está sempre conosco aí para ajudar essas crianças e essas pessoas, né? E também trabalhar com políticas públicas, né? Então a gente também tem uma atuação na área de políticas públicas para que a gente possa trazer de fato, né, soluções para as pessoas com dislexia. Então hoje nossa live, como eu estava falando, é sobre produção textual, né? Como é que a gente pode trabalhar a questão da redação em relação às crianças com dislexia, né? Então a gente sabe que é um desafio muito grande. Eu presencio isso aqui com meu filho e sei que não é fácil. E aí nós resolvemos convidar a Thalita, que é uma professora de redação e é uma pessoa pesquisadora da dislexia, uma pessoa que se encantou, né, com a questão da dislexia, se encantou com esse universo. Ela tem trabalhado muito tempo com a dislexia. Ela já está pedindo aqui, vai entrar aqui na live. Então a gente vai conversar aí hoje, a Thalita já está entrando. E Thalita tem muita experiência com a dislexia e também com a questão da redação. Oi, Thalita! Oi, Priscila, tudo bem? Me ouve bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem por aqui. Jóia! Obrigada por ter aceito aí nosso convite para participar dessa live, para trocar umas ideias sobre a questão de redação, né, com a dislexia, que eu sei que são duas informações, dois conhecimentos aí que você domina, né, que você já tem experiência. Eu vou te apresentar aí para nossos ouvintes, né? Então, assim, a Thalita, ela trabalha ela é professora de redação, né? Já tem muita experiência com essa área de dislexia, porque é pesquisadora, né? Tem um projeto interessantíssimo, que depois você vai falar também um pouquinho para a gente sobre o dislexia itinerante. E é doutoranda, né, Thalita? Pela PUC, em Sim, estudos de sim. linguagem. Então, tem muita bagagem aí para a gente conversar, né? Muito assunto, né, Thalita? A gente tem que ir definindo, Uhum, pontuando, porque tem muita coisa realmente para a gente abordar. Mas, sim, assim, seja muito bem-vinda, obrigada. Você sempre, né, querida na associação. A gente sempre teve esse contato aí que foi muito agradável ao longo desses. Acho que já tem mais de um ano, né, que a gente tem esse contato, essa parceria aí. sim. É porque a gente também está numa pandemia intensa, né, Priscila? Tudo parece que também tem um tempo mais extenso. Mas imagina, eu que agradeço o espaço. Eu costumo dizer, assim, que todo pesquisador tem um prazer imenso em falar da sua própria pesquisa, né? Eu acho que são nesses encontros que a gente tem a oportunidade de falar sobre o que a gente está fazendo, de incentivar que outras pessoas também busquem caminhos que se complementem, né, em relação à nossa pesquisa. Então, todo espaço é super válido, e principalmente esse espaço na Bahia, né, que é um lugar que eu amo bastante. Então, eu agradeço muito o convite para falar sobre
Como você bem falou, assim, são dois objetos de estudo, mas são dois objetos de estudo que são minhas verdadeiras paixões, assim, porque eu acredito que a gente acaba caminhando na pesquisa também para um lugar que seja afetivo nosso, né? E assim ela fica mais prazerosa. Então, de fato, eu comecei como professora de redação, e eu dou aula de redação há quase 12 anos, com crianças do Fundamental 2 e do ensino médio. Já trabalhei também com o Fundamental 1, mas foi uma experiência bem menor, né? Porque a minha formação é em letras, então eu estou habilitada para Fundamental 2 e médio. E, como você bem falou, comecei na trajetória da dislexia motivada por um aluno, né? Um aluno me despertou esse interesse e eu comecei a pesquisar. Então, olhando a dificuldade diária dele, né, eu fui percebendo que faltava muito conhecimento na minha formação e eu fui em busca desse conhecimento. Então, até hoje eu falo assim que foi uma experiência muito boa ter acompanhado esse aluno do início do Fundamental 2 até o final do ensino médio, tê-lo visto entrar na universidade, ingressar na carreira a qual ele almejava, né? Então, ao mesmo tempo em que ele me inspirou muito a buscar a pesquisa, acabou me inspirando muito como professora também, né? De ver a trajetória daquele aluno, digamos assim, ter atingido o objetivo que ele queria para a vida dele. Sim, sim, eu imagino, porque assim, a gente, como você falou, né? Eu converso muito com as professoras e professores e acompanhar o aluno, ver o crescimento dele, superar as dificuldades e conseguir conquistar no mercado de trabalho, na faculdade, depois no mercado de trabalho, realmente é muito legal, né? É um prazer muito grande, porque assim, para o professor, sempre a questão do retorno, né? Poxa, você poder passar para outra pessoa o ensinamento que você se proponha a levar, né? Então, assim, quando você vê que você alcançou isso, que esse aluno, ele conseguiu superar seus limites, superar seus obstáculos e alcançar uma meta, é muito interessante, né? Então, Sim, assim, eu queria, assim, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, como você falou, né? Da produção textual. Eu acho assim, eu tenho aqui o meu exemplo, né? Exemplo de com meu filho, é algo extremamente. Eu acho que de todas as características, né, da dislexia, os reflexos das características da dislexia em relação à leitura, entendimento, interpretação e produção textual, para mim, a que gera o maior comprometimento de resultado é a produção textual, pelo menos no meu exemplo, né, no meu caso. Então, assim, sim. a leitura você tem como substituir, você coloca um leitor, você vai treinando, vai melhorando. A interpretação também é meio complicada, mas assim, com treino vai e tal. E a redação? E a produção textual? Isso. Eu acho que você tocou num ponto que é muito interessante e eu busco muito falar com os meus alunos assim, em sala de aula. Embora o nome da disciplina seja produção textual, né, em alguns lugares ainda é redação, em outros produção textual, a gente busca dizer que muita coisa é produção de texto, inclusive a nossa fala, né, a nossa fala verbalizada, ela também é uma produção de texto. E às vezes a escola faz parecer que essa produção de texto é restrita à escrita. E nesse movimento, para quem tem dislexia, né, acaba sendo ainda algo mais marcado. Então, o que eu costumo dizer para o aluno sempre é que a gente tem produção de texto em todos os lugares. E que é interessante a gente olhar para essas modalidades diferentes, até para a gente não internalizar que a gente não produz um bom texto, que a gente não é um bom comunicador. E aí, o que é bastante interessante em relação à dislexia é que muitos alunos com dislexia são excelentes comunicadores, são excelentes produtores de textos verbais. E nesse sentido, eu acho que o professor que tem um aluno com dislexia, ele também pode ir, de certa forma, equilibrando essa questão para não minar a autoestima desse aluno. Então, mostrar para ele que, como produtor de texto, ele tem várias modalidades possíveis, né? E que a escrita é uma delas.
que para ele vai ser um pouco mais difícil naquele movimento, né, da própria escrita, pela questão da dislexia. Mas eu percebo que quando a gente fala para um aluno que a produção do texto também passa pelo verbal e pela comunicação, esse aluno se sente mais capaz de entender o que ele é capaz de produzir dentro da língua, né? E aí, pensei numa linha de raciocínio assim para a gente conversar hoje. Atualmente no Brasil, é muito comum que as escolas estabeleçam um conteúdo programático para a redação a partir do ensino de gêneros e tipos, né? O que são esses gêneros e esses tipos? Gêneros são modelos de texto estáveis e socioculturalmente reconhecidos. Então, por exemplo, uma carta é um gênero, uma receita é um gênero, uma notícia é um gênero, porque nós, enquanto pessoas dentro da sociedade, reconhecemos esses modelos estáveis e entendemos que eles têm uma finalidade comunicativa, né? Então, a escola, ela parte hoje como premissa de que o aluno precisa reconhecer esses gêneros. Por quê? Porque esses gêneros fazem parte da nossa esfera cotidiana. E aí um bom exemplo, por exemplo, é o da notícia. Às vezes os pais falam assim, por que meu filho precisa aprender como se constrói uma notícia se ele não vai ser jornalista, né? E aí eu falo, bom, ele não vai ser jornalista, mas ele, em determinada maneira, vai ouvir uma notícia na TV, ou ele vai ler uma notícia escrita, e para que ele identifique esse gênero e interprete com mais qualidade, para ele é mais fácil quando ele conhece os mecanismos desse texto. Então, ele saber para que existe o título, o subtítulo, o primeiro parágrafo, a interpretação vai ficando também mais facilitada quando esse aluno reconhece os objetivos desse texto. Beleza. Em cima desses gêneros, o que eu percebo? A escola ainda prioriza gêneros que são tipicamente escritos, na modalidade verbal escrita. Um pouco deixando de lado ainda outros gêneros e outros modelos que são culturalmente mais acessíveis até ao aluno e tem outras modalidades. Então, por exemplo, vamos pensar que hoje o aluno que a gente tem, ele entra numa rede social. E essa rede social também tem alguns gêneros estáveis. Esse aluno tem acesso a YouTube, e no YouTube ele está sendo estimulado de outra maneira. Então, de uma certa forma, eu acho que a disciplina de redação, ela precisa mostrar para esse aluno que ela não é só escrita, né? E que ele tem outras capacidades e que ele pode estar muito mais incluído quando ele olha para essas outras partes também, né? Então, vamos pensar que hoje o aluno ele tem uma gama de gêneros e de textos que são multimodais para ele. Então, tem a parte escrita, tem a parte visual, tem a parte sonora. Vamos pensar, Priscila, que lá atrás, na nossa época, a gente lia o livro, né? Hoje eles têm um livro super desenhado. Às vezes esse livro tem algum áudio. Às vezes esse livro tem até link para um site. Então, o aluno de hoje, ele é um aluno que tem estímulos diferentes e precisa passar por um letramento diferente. E a escola precisa estar atenta a isso, até para que a aula não fique focada única e exclusivamente nessa escrita, especificamente, né? Outra questão, assim, muitas vezes a gente precisa de uma motivação para fazer o aluno escrever. Então, ele precisa estar muito engajado, porque vamos combinar que escrever não é uma tarefa fácil. Eu sempre falo para eles que escrever é uma organização do pensamento, é uma organização do sentimento, às vezes. E esse pensamento e esse sentimento nem sempre estão alinhados, nem sempre estão organizados. Quem faz esse papel para a gente é a escrita.
Então, quando a gente escreve, muitas vezes, né, não à toa a gente tem um monte de atividade terapêutica, né, a partir da escrita, para a gente organizar aquilo que está... Os resumos, né, os mapas, né, como a gente coloca assim, eu mesmo me organizo muito quando eu escrevo, assim, eu tô com as ideias, vamos escrever, aí a gente ordena aquilo ali, gera um projeto, é outra coisa, é como se você transformasse na realidade tudo que está dentro da sua cabeça, as ideias que vão surgindo, né? Isso. Então, só que esse processo não é fácil, porque a velocidade é diferente. A gente tem um pensamento mega veloz, né? E a gente tem uma escrita cheia de regras. Então, a incompatibilidade desse tempo gera uma dificuldade para todo mundo. Mais ainda para a pessoa com dislexia, que tem mais dificuldades para a escrita. Então, se esse aluno não está motivado para essa atividade, ele não vê sentido em praticar aquela atividade. Ele não se sente confortável. E um aluno que já tem uma dificuldade maior, ele vai passar por isso de uma forma mais intensa. Então, a criança e o adolescente, eles ainda não têm uma maturidade que a gente tem de vivência de adulto. Olha, a escrita vai ser importante para um processo futuro. Ele está vendo aqui e agora. Por que eu tenho que fazer essa tarefa agora? Então, ele precisa estar muito motivado. Então, na aula de redação, pensando que esse mundo tecnológico é outro, que esses gêneros são outros, que a motivação precisa acontecer, a gente precisa pensar em atividades que envolvam e que engajem e que afetem esse aluno de alguma forma. E afetar, eu digo... Motive de uma forma que ele se envolva mesmo, ele curta. Meu filho mesmo adora, por exemplo, quando vem coisas relacionadas à charge. Ele adora. Isso. É uma forma de visual diferente. Sim, sim. E aí, por exemplo, a charge, ela é tipicamente visual, mas ela tem também a linguagem mista. Pode ter um pouquinho de texto, um pouquinho de imagem. Os alunos, normalmente, se sentem motivados com essa imagem, né? Quando eles compreendem a crítica que está sendo feita ali. E muitas vezes querem falar sobre aquilo que está escrito ali, que está sendo veiculado, está sendo exposto. Então, é interessante, por quê? Motivar esse aluno, obviamente, numa avalanche de trabalho, às vezes é muito difícil, exige planejamento, exige tempo, e isso é uma realidade que nem todos os professores no Brasil têm. Mas, às vezes, com poucas ações, a gente consegue ser criativo, ouvindo mais até o que o aluno está falando em sala. Então, por exemplo, eu gosto muito desse trabalho multimodal, acho que ele engaja alunos com dislexia também, porque ele parte do visual, primeiro. Então, por exemplo, há alguns anos eu trabalhava com o 7º ano do ensino fundamental e eles estavam aprendendo descrição, né? Descrição é um tipo textual que vai dar substância, vai dar elementos para gêneros, por exemplo, como retrato falado, né? Que é um gênero que a gente chega à delegacia e aí o que eu costumava fazer com eles? Vamos montar aqui um grande mistério, o fulano vai para a delegacia, aconteceu alguma coisa e ele vai fazer o retrato falado. Então, a gente mesclava aquela situação teatral com a situação falada, verbal, depois a escrita. Então, quando o aluno está envolvido um pouco naquela magia de por que eu estou fazendo isso, ele acaba se engajando um pouco mais. E aí foi uma atividade que deu certo, né? Uma atividade que acaba envolvendo a turma inteira. Porque eu acho que essa é uma questão que precisa ser vista com um pouco de carinho pelos professores e pelas escolas, por todo mundo de um modo geral. Mas, às vezes, quando a gente tem um aluno com dislexia, a ideia eu vou pensar uma atividade para minha turma e eu vou adaptar essa atividade para o aluno que tem dislexia. E é isso que a gente está fazendo, essa adaptação, ela muitas vezes não é uma inclusão, ela é uma integração. Você está promovendo que aquele aluno participe daquela atividade,
mas não é a mesma atividade. Então, ele não vai se sentir pertencente àquele grupo. Então, você já tem que partir do princípio de que aquela turma é heterogênea, que os alunos têm habilidades diferentes e que eles podem, de uma certa forma, participar de formas diferentes, né? Então, tentar todos promover... são pertencentes, né? E assim, ele precisa perceber que ele precisa desenvolver aquilo, ele precisa trabalhar aquela questão da produção textual, ele tem que achar formas que ele chegue a desenvolver, né? Que ele coloque suas ideias no papel, ou ele traga de forma desordenada e depois ordene. De alguma forma, mas ele tem que colocar aquilo ali, ele tem que fazer uma prática daquilo, né? Sim, sim, ele precisa de alguma forma, participar dessa atividade como uma pessoa que tem algo também a contribuir. Então, eu acredito que o movimento para a escrita de crianças e de adolescentes, ele parte primeiro de um movimento estabelecido na sala de aula. Então, qual é a proposta que a gente está hoje trabalhando? E aí eu até trouxe para a gente falar aqui, para citar algumas experiências que deram certo comigo, né? Que podem auxiliar outros professores, mas que eu senti que foi o engajamento da turma. Uma delas também foi uma atividade de descrição, e eu parti de um fotógrafo, de um ensaio de um fotógrafo que tinha fotografado crianças ao redor do mundo inteiro, dentro dos seus quartos. Então, o projeto fotográfico ele chamava Where Children Sleep, né, onde a criança dorme, onde as crianças dormem, e passava desde o menino que dormia no sofá, na rua, no Rio de Janeiro, até a menina que morava em Nova York, que tinha uma condição muito privilegiada, até crianças imigrantes, migrantes. Então, a nossa discussão em sala de aula primeiro foi: quais são as nossas condições nessa sociedade? E eu sinto que eles se sentiram muito sensibilizados. Então, aquela criança que tinha uma dificuldade de escrever, naquele momento pensou assim: não, mas eu quero participar, porque esse assunto me interessa, esse assunto social me interessa. Então, a gente tem alunos que... Sensibilizou, sim, e aí motivou. Sim, eu sempre percebo que a escrita vem do afeto. E aí é o que eu falo, o afeto para eles, porque não necessariamente precisa ser um afeto positivo. Pode ser algo que tenha afetado de uma maneira que às vezes até entristece, porque você mostra a realidade do mundo, mas ele se sente motivado a discutir aquilo com alguém. Então ele chega a casa, conta para o pai que teve aquela atividade, senta para escrever e vai escrevendo tudo que ele pensa, né? Eu brinco que assim, crianças e adolescentes são revolucionários em potencial. Então você acende o fósforo que ele se sente motivado para fazer. Então, às vezes, ele tem aquela dificuldade. Outra proposta que deu muito certo comigo foi uma que eu trabalhei mês passado, foi sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, existe o documento, né, de Guia de Alimentação para a População Brasileira, e a gente estudou qual era a diferença dos alimentos processados, ultraprocessados, in natura. E aí eu propus a eles que eles tirassem uma foto do prato deles e eles escrevessem sobre aquilo que eles estavam comendo. Então, o que é isso que você está comendo? Como se classifica? E aí alguém de fora poderia até pensar, né? Mas o que isso tem a ver com redação? Isso é aula de biologia? Não, mas ele se sentiu motivado pela foto. Porque foto foto de prato é algo que hoje nós temos vivenciado muito no Instagram. Então, é uma atividade que ele se sentiu motivado para fazer. Então, tirava a foto do prato e dizia: professora, hoje eu estou comendo ultraprocessado, processado, não sei o quê, nanana, e fazia uma avaliação. Essas atividades de avaliação fazem com que esse aluno, às vezes, se sinta ouvido. Porque eu percebo que a escola ainda é um lugar de muita discrepância entre professores e alunos. E quando você passa uma tarefa que ele precisa expor uma experiência, ele se sente ouvido.
Então, a gente pode pedir para o aluno escrever, mandar só para a gente e depois fazer uma análise na frente da turma. Então, tentar treinar a oralidade desse sujeito na turma, fazendo com que ele se sinta ouvido e ele mande o texto privado para você. Então, não é aquela coisa assim, fulano, agora você vai ler seu texto. E o fulano vai ler o texto na frente, como era, né, antigamente. E esse aluno tinha um frio na barriga horroroso. Total. Tu é disléxico, então, Ave Maria. Percebo, pois é. Então, eu percebo esse tipo de engajamento quando a gente, de uma certa forma, tem esse tipo de postura de escuta, de afeto, de fala, ele falando para que eu possa ouvir. Fizemos uma tarefa há pouco tempo sobre o que temos na cabeça. E esse o que temos na cabeça, na verdade, foi um percurso sobre a história do cabelo na sociedade. Como o cabelo ele foi sendo valorizado, desvalorizado, de acordo com os grupos, com as épocas, com a historicidade, né? No Brasil a gente teve muita questão, tem muita questão relacionada ao preconceito com o cabelo afro. Então nós fizemos essa discussão em sala. E aí eu senti que os meninos eles não estavam curtindo muito, porque cabelo parece que é assunto, né, para o jovem, às vezes, tem alguma marcação de gênero aí que não tem. E aí, o que eu fiz? Inseri no meio a grande discussão do cabelo dos jogadores de futebol. Sim. Vários jogadores de futebol que já sofreram racismo, e as pessoas faziam um gesto do cabelo, e aí os meninos se engajaram um pouco mais. A tarefa de casa foi: me conte no privado, que agora a gente está usando a plataforma, né? Me conte no privado como é a sua relação com o seu cabelo. E aí os meninos escreveram: ah, professora, eu raspo meu cabelo porque eu não gosto. E a gente foi trocando uma ideia. E aí, de certa forma, você acaba espantando a ideia de que esse aluno não sabe se comunicar, de que ele não sabe escrever e de que ele não tem algo para falar para a sociedade. Então, esse aluno, sendo disléxico ou não, ele precisa estar nesse movimento de aprender que a escrita e a fala e o visual e tudo ao mesmo tempo formam uma identidade e uma posição sua no mundo. Então, aula de redação, de produção textual, deve levar em conta esses elementos e não mais colocar o título no quadro para o aluno passar a aula inteira escrevendo, sofrendo com aquela produção, né? Você falou Eu acho algo que eu lembrei, a gente teve essa situação aqui recentemente. Teve uma prova e a professora colocou um texto chamado Pichain. Não sei se você já viu esse texto. Interessantíssimo, interessantíssimo. Foi a prova dele de literatura e a interpretação desse texto foi muito legal. E, assim, trouxe uma riqueza de descobertas para ele enorme, porque ele começou a conversar sobre o que era aquilo, o que era aquela realidade, por quê, qual é a referência, né? Então, assim, foi muito interessante. Assim, eu acho que você pegou um gancho aí de você trazer a pessoa, né? A criança, o adolescente, o jovem, na escrita também trabalhar a sua questão da sua identidade, do que você acha, de como você se coloca, como você pensa no mundo. Então, assim, primeiro ele tem que fazer essa análise para depois ele fazer a redação. Primeiro ele tem que entender e pensar o que ele vai escrever, o que é que ele pensa daquilo. Então, ele primeiro precisa analisar aquilo, ter uma opinião, formar um pensamento, para depois vir a produção. E eu percebo que muitas vezes isso não acontece, né? Aqui eu trabalho muito para que ele tente fazer dessa forma, porque primeiro vem, minha mãe tem uma redação, 30 linhas, minha mãe. Já começa o drama, porque tem 30 linhas e tem que escrever 30 linhas. E aí eu digo, meu filho, primeiro você tem que pensar no que você vai escrever e tal. E aí ele resume tudo o que ele quer em uma frase. Pronto, acabou o texto. E as outras 29 linhas, e agora? Eu digo, peraí, vamos lá. A gente precisa primeiro que você, né? O que é que você quer trabalhar com esse título, ou com esse texto, ou com essa produção? Assim, mas é muito complicado, é muito difícil, viu? Eu tô falando como mãe aqui. É muito difícil. Assim, a gente tem que trabalhar.
Eu sei que a redação é um ponto complicado para várias pessoas, independente para quem tem dislexia, né? E para quem tem dislexia, muitas vezes é baseado em um texto. Você vai fazer uma redação sobre uma opinião baseada em um texto. Então, você já entrou com a leitura, a interpretação e a produção. Você entra os 3 pontos. Aí, Sim. realmente, precisa ter um trabalho muito grande, porque ele precisa desenvolver aquilo ali. Né? Então, assim, Sim. eu costumo conversar com professoras de redação. Normalmente, assim, é feedback com o professor. A primeira que eu peço é a redação. Imagina. Eu acho que é importantíssimo, né? Eu acho que da redação ele vai colocar as ideias, ele vai se expressar, ele vai trazer essa questão oral, que é trabalhar essa oralidade. Eu acho que as escolas não trabalham muito isso. Não é uma apresentação lá na frente, com texto decorado, que trabalha a oralidade. Não é. Não é. Né? Eu já tive uma experiência com uma escola anterior que trabalhava isso muito bem, né? Que tinha umas práticas muito interessantes de você trazer, né, a criança para se expressar sobre algum assunto, né, que esteja acontecendo e trocar ideias com a turma. Então, era uma prática interessante. A gente a gente tem tentado, na verdade, adotar aqui em casa um pouco esse trabalho para que venha essa questão dessa produção de ideias, né? Mas eu acho que não é muito, né? Não é simples de forma alguma. Não, e aí, não. Seguindo aí esse tema, né, que você falou, assim, como a gente trabalhar, eu estava falando muito dessa motivação, né? Como a gente pode trabalhar com as crianças, o seu papel como professora que é fundamental, porque Ave Maria, se todas, né? Se todas as professoras, a gente trabalha para que, né, possa levar isso para conhecimento de mais educadores, trabalhem dessa forma, né? Mas assim, também em relação à escola, como é que a escola pode desenvolver isso? O que é que a escola hoje ainda trabalha muito com aquela questão da norma padrão, o que vai exigir, o que vai corrigir na prova, eu vou cortar tudo que está assim assado, porque, né? E tem o vestibular, tem o Enem, enfim, o que é que você, né, se coloca aí em relação a esse ponto? Vamos lá. O que eu percebo? Existem textos, existem gêneros que são mais complexos. Então, quando a gente pega, por exemplo, a dissertação argumentativa do vestibular, que tem uma série de exigências, aquele tipo de texto é um texto mais complexo para o aluno, principalmente para o aluno com dislexia. Alguém estava perguntando no chat agora, né, que tem uma dificuldade maior em organizar esse pensamento, organizar essas ideias. Então, a ideia é facilitar ensinando por etapas. Tentar mostrar para esse aluno quais são as etapas que compõem esse gênero textual específico. Então, por exemplo, a gente está falando da dissertação argumentativa, que na introdução tem 3 etapas, tá? Então, tem a apresentação, a problematização e a tese. Esse aluno que tem um pouco mais de dificuldade, ele precisa ir por partes e ele precisa ter um auxílio na hora de lembrar essas etapas, porque a gente sabe que o aluno com dislexia, ele tem uma memória, né, um pouco também mais dificultada, a de curto prazo, se ele, né, não fizer uma referência, ele realmente esquece daquilo ali. Exatamente. Então, especificamente, estudar com esse aluno precisa ser relembrar essas etapas. Para que elas funcionam dentro do texto? Por que elas estão ali? Né? Então, por exemplo, eu tinha aluno com dislexia tentando o Enem ano passado, ele pensava assim, opa, preciso desenvolver a introdução. Então, quais são as etapas, Thalita? Ele pensava naquelas etapas específicas daquele texto. Tá? Por quê? Existem alguns gêneros que eles são mais livres. Se você pega uma charge e pede para o aluno escrever sobre a charge, você tem 2 formas de pedir. Escreva sobre a charge, sobre o ponto temático dessa charge, ou escreva sobre a charge a partir das seguintes orientações. A. Fale a temática. B. Indique sua opinião. C. Aponte uma proposta para a problemática que surgiu na charge. E se você define bem quais são as etapas que ele precisa percorrer para a resolução desse tema, dessa temática, desse gênero,
aquilo vai ficando um pouco mais fácil. Não vai ficar fácil um texto de 30 linhas. Mas, de certa forma, existem maneiras de desmembrar esse texto para você dar alguma dica para ele. É como se você estivesse fazendo um mapa mental da construção daquele texto. Entende? Então, a gente vai tentando, né, mastigar mais o funcionamento desse texto para esse aluno, para ele pegar qual é a lógica daquele texto. Todo texto, na verdade, ele tem um grande esqueleto por trás, por isso que ele é um gênero. Ele é estável porque ele tem esse esqueleto. E esse aluno, ele precisa reconhecer esse esqueleto antes de se preocupar com a norma padrão. Muitas vezes, o que eu falo para o meu aluno com dislexia? Esquece a norma padrão e foca na etapa, foca no desenvolvimento e no que você tem a dizer sobre isso. Depois, numa segunda leitura, você vai fazendo, junto comigo, algum escaneamento. Você vai tentando recuperar aquelas palavras. Mas o ideal é que, por exemplo, a gente não supervalorize a norma padrão. A gente ensine para o aluno que a norma padrão é algo importante, mas não é algo que vá fazer dele uma pessoa menor se ele não estiver dominando tudo. Porque nem professores de português dominam a norma padrão 100% do tempo. A gente não é capaz de internalizar todas aquelas regras e colocá-las em prática o tempo todo. Então, a ideia é falar para o aluno, você tem mais a dizer do que essa escrita, padrão ou não padrão. Então, tenta organizar em etapas. Então, é desmembrar mais esse texto, de alguma forma. E caso ele seja um aluno menor, você vai desmembrar aquilo que é menor ainda. Então, por exemplo, no Ensino Fundamental 2, eu trabalho a charge a partir do comentário com um parágrafo. Então, o aluno ele precisa olhar para a charge, interpretar o visual, entender qual é o problema que está sendo sugerido pela charge, porque ele já aprendeu que a charge é um gênero que traz alguma crítica social. E depois eu começo a indicar para ele o que ele precisa me dizer. Então, para o aluno que tem mais dificuldade, primeiro, mais tempo, marcador de texto, régua, tudo que ele puder usar para observar as etapas que eu estou salientando para ele. Mas eu tento desmembrar esse texto para ele organizar o pensamento dele, sabe? Então é interessante tentar fazer isso, porque tem aluno que ele pega de primeira, o texto é isso. Tem um gênero, tem um título, tem um subtítulo, tem uma introdução, e tem aluno que ele não pega, porque às vezes também não chamou a atenção dele naquele momento. Então, desmembrar o texto é importante. Eu percebo assim que aqui na prática a gente começou num trabalho de assim, entenda que tem uma introdução, um meio e uma conclusão. Ponto. Então começa, né? Introdução, meio e conclusão. Introdução, meio e conclusão. E vamos trabalhar, trazer ideia, trazer informação, trazer o que você quer falar sobre aquele texto. Aí as frases vêm muito curtas, né? Porque é a característica realmente, né? Por conta da questão da dificuldade na leitura, você acaba tendo um vocabulário mais básico e aí a resposta na redação são frases mais curtas, mais diretas, mas eu já disse tudo que eu penso é o que está aqui, né? E aí a gente começa. Então, assim, o que eu, assim, até como não sei se é um exemplo, mas como mãe, né? O que é que eu ajudo ele nesse sentido? Eu faço o seguinte, tá, vamos lá. Em vez dele redigir, dele escrever a redação, eu digo, tá, vamos aqui construir a ideia. Vai me dizendo o que é que você está pensando. Eu vou escrevendo. É um exercício que eu comecei a fazer no início da pandemia. Vamos lá, porque realmente teve um baque muito grande aí no início da pandemia com essa questão de, né, o homeschooling, como é que vai fazer, como é que a gente desenvolve essa questão desse apoio em casa, enfim. E aí a gente começou a trabalhar assim. Então ele começou a dizer, aí ele trazia as ideias, trazia o que ele queria dizer, e eu ia escrevendo tudo que ele falava. Pronto, agora vamos voltar, né, no que você colocou aqui e vamos ver a coerência da frase como um todo. Aí ele, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Aí a gente ia modificando, né? Sim. Aí
começou. E aí, quando a gente começou a perceber, tinham situações, por exemplo, aqui teve uma atividade que foi baseada no Diário de Anne Frank. Eles tinham que ler o Diário de Anne Frank. E aí a professora colocou a questão do documentário, vejam o documentário, assistam. E foi muito interessante porque uniu isso que você falou. O visual, né, que é o vídeo, a imagem e tal, com a questão do livro. Foi fantástico. E aí, o que é que ele fez? Na hora da redação, ele tinha várias coisas que ele queria falar. Ele queria falar detalhes sobre o lugar em que Frank ficava. Sim. Então, vamos lá. Agora você quer descrever o quê? Ah, minha mãe, eu quero dizer quem eram as pessoas e os sentimentos das pessoas. Ponto, vamos. Agora, então, assim, quando acabou, primeiro começou no mesmo ponto, 30 linhas. Eu fiz, calma, esqueça a quantidade de linhas. Aí, Sim. quando acabou, tinham 40. Eu fiz, agora ele tem um problema ao contrário. Sim. Vamos trabalhar no resumo, no que, né, o que está aqui, que tem a mais, o que a gente pode. Então, assim, o que repete às vezes. Sim. Não é fácil. Não é fácil. É o que eu falo, a escrita demanda do ser humano uma atividade contra o seu próprio ritmo de pensamento. A gente quer organizar aquilo que é muito rápido. Nosso pensamento é muito rápido. Então, para a gente colocar numa norma específica, num modelo específico, num quadrado, que o que a gente está fazendo é pegar um pensamento desse tamanho e colocando ele aqui. Então, isso demanda do ser humano muito esforço. E o ideal é que a gente vá, de repente, fragmentando. Então, o texto ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas essa introdução tem microetapas. O que normalmente eu faço com esse aluno? Vamos trabalhar essas microetapas. Você precisa apresentar, problematizar, depois colocar seu ponto de vista. O que eu brinco com o aluno é, você está falando sobre esse tema para alguém que não vivencia isso, para uma criança. Como é que você explicaria para a criança a questão do trânsito na cidade? Primeiro você ia dizer o que é trânsito, depois você ia dizer o problema, depois você ia se posicionar. Então a gente vai tentando fazer microetapas dentro da estrutura maior, até ele conseguir tentar sequenciar o texto na cabeça dele. Se ele não conseguir, o ideal é esse mapa mental. O ideal é que ele tenha pistas, que ele faça associações, que a gente possa fazer associações, né? O que é uma introdução, o que é uma problematização. Tentar, de uma certa forma, trazer isso para a realidade mais concreta mesmo. Você está escrevendo, mas é como se você estivesse escrevendo para alguém que é menor que você, uma criança, um estrangeiro, não necessariamente menor de idade, mas alguém que não compreenda a realidade da qual você está falando, né? Sobre a qual você está falando. Então, eu vejo que para o aluno com dislexia, além de todas as questões que a gente tem, que precisa de tempo, não supervalorizar a norma padrão. Se a gente olhar para a grade do Enem, né, a norma padrão ela vale 200 pontos numa grade de 1000. Então, as escolas elas precisam entender que essa norma padrão não pode valer mais da metade da nota. Porque dominar a norma padrão é um conhecimento que o aluno tem, mas ela não pode ser maior do que um outro conhecimento a respeito do tema. Enquanto professores de redação, a gente precisa refletir muito sobre qual é o peso que a gente está dando para cada elemento que a gente está cobrando. Então, se eu peço para o meu aluno pesquisar sobre uma temática específica, depois eu não posso dar 2 pontos para aquilo que ele falou, para a temática específica, e 5 para a norma padrão. Quer dizer, o conhecimento dele da língua vale muito mais do que todo o trabalho que ele teve ao longo do percurso, de organizar, de perceber, de interpretar. Então, a gente precisa balancear, né? E nesse sentido, o Enem tem essa coerência de cobrar 200 de 1000, porque as outras etapas também valem 200. Então, não supervalorizar essa norma, que é muito importante, repito, porque ela faz parte da forma padrão como a gente se comunica nacionalmente, mas ela não pode ser a prioridade, principalmente para o aprendiz que é muito pequeno e que não tem esse convívio com a língua todo,
como a gente mais velho tem muitas vezes, né? A gente já passou por várias situações comunicativas, já fez universidade, ou já está acostumado com outras coisas, e esse aluno, ele está aprendendo, ele está no processo. Sim. E no Enem também tem a questão, se você, né, tem o CID, se você pedir um acesso, né, diferenciado por conta da dislexia, você tem algumas questões que você tem direito, né? Então, assim, você tem os 15% do tempo a mais para fazer a prova, você tem a opção a depender do CID, claro, você tem a opção de solicitar um redator que você vai poder estar. Claro que toda a sua ideia você precisa colocar, né? Mas o redator ele pode redigir essa avaliação. E também, assim, eu já li a respeito, não sei exatamente como funciona, mas eu sei que existe uma correção um pouco diferenciada da prova de redação, no sentido de objetividade. Leve em consideração que existe uma objetividade maior pela questão da dislexia, existe uma questão de uso de palavras mais limitado, né? Então, assim, eu já vivenciei algumas situações em que colocaram desse sentido, que a gente, além do que é colocado, de fato, com 15% de direito ao ledor e ao redator, existe também essa questão diferenciada na avaliação da prova, né? Sim. E sem dúvida foi um ganho. Sem dúvida foi um ganho imenso, porque uma prova nacional, reconhecer a dislexia como transtorno específico de aprendizagem é importante até para que as escolas também se orientem nesse sentido. Então, se você tem uma avaliação nacional que considera a dislexia, não tem por que uma escola, por exemplo, se recusar a olhar para isso, né? Porque isso já está, obviamente, além de estabelecido, né, nas declarações e nas nossas leis oficiais, né, de Lei Brasileira de Inclusão, lei de muitas declarações que levam em conta que todos devem aprender e que isso deve ser propiciado pela escola, a gente... porque eu acho interessante, Priscila, e devo dizer que muitas escolas justificam que esse treino massivo de redação é em função do Enem. Mas o Enem tem essa postura, ainda assim é discutível, porque mesmo com o ledor, mesmo com o redator, a prova é enorme, em um tempo muito pequeno, é maçante para os alunos, os textos às vezes são gigantescos para uma questão que poderia ser elaborada de outra forma, mas ainda assim você tem um reconhecimento. Então, às vezes, a escola tem um discurso de que ela é baseada no Enem, mas a parte do Enem que é um pouco inclusiva e que reconhece ali com todas as letras, muitas vezes essa escola não reconhece, não faria isso. Não disponibiliza o redator, não disponibiliza o ledor, né? Então, é interessante a gente olhar para essa discrepância de comportamentos também, né? A redação, ela não tem... aí sobre a questão do CID, né? Assim, eu frisei a questão do CID, porque assim, cada ano o Enem está mais rigoroso em relação a isso. Então, assim, ele só disponibiliza de acordo com o CID específico. Então, por exemplo, se o CID é para dislexia e não tem específico que é descalculia, a pessoa não tem direito a uma calculadora, ao uso de calculadora. Para ele ter direito ao uso da calculadora, tem que ter o CID de descalculia. Então, é bem específico, tá? Só para tirar a dúvida aí, porque isso eu já procurei saber bastante. Então, assim, tem que ser bem específico. Se, por exemplo, para ter direito ao ledor, tem que ter a dislexia. Ao redator, tem que ter a disgrafia. Então, assim, são CIDs específicos que precisam estar no laudo médico para que possa ser solicitado na inscrição do Enem. Tá? No momento da inscrição, você precisa solicitar para que o aluno, né, o participante do vestibular, possa ter direito. Veja só, o tempo voa, né, Thalita? Deixa eu olhar aqui, ó. Faltam menos de 10 minutos. Então, assim... Meu Deus, super rápido. Pois é, eu queria aproveitar para que você fale um pouquinho sobre suas pesquisas, sobre o projeto Dislexia Itinerante, que eu adoro, assim.
Quero trazer aqui para Bahia, tá? Já te disse que essa pandemia tem que acabar logo, porque você tem que vir aqui para Bahia para fazer esse trabalho aqui também. Com certeza. Tá? Então fale um pouquinho aí sobre isso. Sim, depois eu vou te mandar um material colorido que eu trabalho com os alunos que fala sobre essas etapas. De repente Ótimo. pode ajudar as mães da sua associação nessa coisa mais lúdica de olhar para o texto. Eu tenho que botar o celular para carregar. Olhar para o texto de uma maneira mais segmentada. Acho que eu vou ficar do avesso. Mas eu preciso botar para carregar. E aí, tô do avesso, Priscila? Tô um pouquinho do avesso. Tô de lado, sim. Tudo bem. Não tem problema não. E aí é um trabalho mais colorido. Então o aluno ele começa a perceber quais são as partes da introdução, quais são as partes da conclusão, quais são os elementos. Eu vou separar esse material, você me lembra? Ótimo, E aí, de repente... lembro sim, que aí eu disponibilizo aqui para os associados aqui da gente, do Dislexia Bahia. O pessoal vai gostar bastante. É um material específico de dissertação argumentativa. E aí depois você me diz se facilitou um pouco a vida da escrita aí, tá bom? Joia. Mas vamos lá, você pediu para eu falar um pouco do meu trabalho aqui no Rio de Janeiro, né? Além de professora, eu fiz o mestrado com foco em dislexia, mas eu trabalho muito a questão das identidades e das narrativas. Eu sou da Letras, né? Sou formada em Letras, e do departamento de pós-graduação em estudos da linguagem. Então, eu estudo como a linguagem se manifesta nas relações. Então, como a linguagem ela se manifesta na vida de uma pessoa com dislexia, mas não na forma como ela fala ou produz necessariamente, mas como aquilo que dizem sobre ela tem um efeito sobre a vida dela, o que ela conta quando ela fala sobre as experiências dela. Então, são facetas da pesquisa em linguagem que permitem que a gente acesse até mais esse universo dos afetos, né, que é um universo que eu gosto muito. E aí, no mestrado, eu estudei universitários com dislexia. Eles contavam a trajetória escolar e suas relações na escola e na família. E agora, no doutorado, eu estou pesquisando um grupo de mães, como essas mães, né, desenvolvem a sua agência em prol da mobilização dessa temática no país. Então, como é o comportamento dessas mães, como elas enxergam essa luta, como essa luta se desmembra na vida delas. Então, tem algo também nesse campo afetivo, de movimento social, de mulheres, a importância do movimento das mulheres dentro desse movimento de inclusão no país, né, em diversas formas. E aqui eu tenho esse projeto social que chama Dislexia Itinerante, que é essa conta que eu estou usando aqui agora. Meu perfil não é muito popular, mas de vez em quando eu alimento, tem mais coisa no site, né? O site é www.dislexiaitinerante.com. E aí lá eu hospedo os artigos, dicas, sites, falando sobre o projeto. E ele leva informações sobre a dislexia para escolas aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, eu, como professora e pesquisadora, converso com outros professores acerca da dislexia na sala de aula, acerca da dislexia na sociedade, da importância de olhar para essa temática. Então, esse é o projeto. Ele normalmente fica no Rio de Janeiro, né? Porque eu moro aqui em Niterói, então eu mesma vou para as escolas e universidades. Mas durante o tempo de pandemia, você vê, fui para Bahia, fui para o Ceará, fui para tudo quanto é lugar, graças a Deus. Foi bom, né? Você pode vir para Bahia para fazer, né, o seu trabalho aqui. Foi fantástico aquele trabalho. Sim. Né? Então, assim, você Sim, também pude. Né? Sim, então acabou que no último semestre eu consegui fazer um trabalho bacana também na Federal do Ceará. Quer dizer, foi uma oportunidade única, porque trabalhando aqui, estudando aqui, seria muito inviável ir para outro estado, ficar um tempo acompanhando os alunos.
mas é um projeto voluntário, gratuito e que, de fato, visa a popularização a partir daquilo que eu já estudei. Então, eu tento dividir com a sociedade essas descobertas, né? Uma vez que lá na PUC eu sou aluna bolsista. Então, eu entendo que foi importante essa oportunidade para mim, né? Enquanto pessoa, pesquisadora, professora, e acho importante passar adiante esse conhecimento. Então, se alguém tiver interesse, de repente, levar para a escola em que trabalha, muitas vezes o professor me manda e-mail perguntando e dizendo que quer conversar com os colegas, sabe? Meus colegas precisam ouvir sobre dislexia. E é um pouco esse o trabalho que a gente faz, assim, super voluntário, super uma pessoa, mas me faz muito feliz. É maravilhoso. E assim, e tem uma identidade muito grande com o trabalho nosso, né, da associação, das associações de pais de pessoas com dislexia. Então, assim, aí para quem está nos ouvindo também, esse trabalho a gente pode fazer, né, Thalita? Assim, a gente tem essa vantagem, né? Nosso objetivo é levar o conhecimento da dislexia ao máximo possível à sociedade, às pessoas, para que a gente possa trabalhar, né, para o bem do próximo. Porque primeiro precisa ter essa informação, né? E existe ainda a questão do tabu, exatamente. Assim, muitas pessoas nem sabem, né? Então, assim, sim, hoje quem me acompanha viu lá que a gente fez tivemos um momento com um deputado, né? O deputado Paulo Câmara. E aí coloquei, inclusive, hoje no nosso site, que nos recebeu, né, com muita alegria, foi assim, muito gratificante para que a gente possa trabalhar a questão de políticas públicas, né, que a gente possa ter um norte para poder levar para as escolas públicas também e para a rede de ensino de uma forma geral, o que é dislexia, né? Como trabalhar, como o professor pode estar atento a isso, quais são as estratégias para superação, o que é trazer isso à tona, o que é, né? E o professor é fundamental, porque muitas vezes é o professor de redação, né, que vai perceber constantes comportamentos escritos, né? Então, olhar para cada texto, eu brinco com os meus alunos que eu sou muito lenta para corrigir, mas eu também sei de cor, assim, o texto de cada um. Então, você ter essa atenção, claro que eu falo isso muito assim também como uma professora privilegiada. Não são todos os professores que têm essa condição, não sou especial por isso. Eu queria que realmente o professor tivesse um salário digno para ter esse tipo de atenção, mas conhecer aquele aluno com quem você trabalha diariamente faz diferença para que você possa também falar com uma família que talvez nunca tenha ouvido falar, salientar que determinados desvios acontecem com uma certa frequência, né? E os alunos, eles fazem tudo na redação quando eles estão motivados. Eles contam desde uma experiência muito íntima, que às vezes eu fico assustada, até um ataque de fúria por estar escrevendo. Então, a gente olhar para isso com atenção e comunicar à família é muito importante. Muito importante. Thalita, eu tô com medo de cair, porque já a gente vai ser cortada, porque se deixar também a gente vai falar aqui a noite toda, porque é maravilhoso. Exatamente. Né? A gente tem uma troca muito interessante. Muito obrigada por você ter aceito aí esse convite. Imagina. Sempre live, as portas estão abertas aqui do Dislexia Bahia para você. Sempre que quiser, né? Quando quiser vir para Bahia, quando puder, né? Com certeza. Qualquer trabalho que você queira, as mães da associação estão à sua disposição também para sua pesquisa. A gente já conversou sobre isso, né? Algumas mães já estão trabalhando aí junto com você. Então, muito obrigada, tá? Imagina. E até a próxima, tá joia? Até a próxima. Estou à disposição, pode ter certeza. Também estou morrendo de saudade da minha família de Salvador. Pode ter certeza que uma vez aí seu telefone irá tocar. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Obrigada a todos que nos acompanham. Tá. Até a próxima. Até a próxima.